Olá pessoal, estamos aqui de volta com mais uma aula de ciências aí para vocês, fazendo aquela explanação, na verdade fazendo um aprofundamento aí sobre o assunto que a gente tratou na aula passada. Se você perdeu, é sobre o olho humano, a gente vai dar continuidade. Eu sou o professor Magno, aqui do meu lado está o professor Edjoel para fazer a mediação. Bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos educandos, os responsáveis e também nossos queridos professores. Procurem utilizar aí o chat, né, voltados para o assunto da aula, não coloquem, né, informações pessoais, a gente está sempre repetindo isso, mas tem pessoas ainda que estão fazendo, e boa aula a todos. Vamos começar de uma forma diferente aí. O que é o olho, hein, gente? O olho é uma espécie de globo. É um pequeno planeta com pinturas do lado de fora, muitas pinturas, azuis, verdes, amarelas. É um globo brilhante, parece cristal. É como um aquário com plantas finamente desenhadas. Algas, sargassos, miniaturas marinhas, areias, rochas, naufrágios e peixes de ouro. Mas por dentro há outras pinturas que não se veem. Umas são imagens do mundo, outras são inventadas. O olho é um teatro por dentro. E às vezes, sejam atores, sejam cenas, e às vezes, sejam imagens, sejam ausências, formam no olho lágrimas. Esse poema é de Cecília Meirelles e traz aí alguma coisa bacana para a gente refletir. Vamos ver aí a habilidade que nós vamos tratar hoje? Olha só. A habilidade que nós vamos tratar hoje é explicar a importância da visão, captação e interpretação das imagens na interação do organismo com o meio e, com base no funcionamento do olho humano, que a gente viu na aula passada, selecionar lentes adequadas, quando for o caso, é claro, para a correção de diferentes defeitos de visão. Você conhece os defeitos de visão? Nós vamos ver um pouquinho a respeito disso na aula de hoje. É o objetivo, ó, perceber como os olhos formam a imagem e reconhecer os problemas, principalmente aí de miopia e hipermetropia, e as respectivas lentes corretivas. Não é só isso, tem mais coisa aí no meio do caminho. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai tentar fazer isso de uma forma bacana, formulando hipóteses que a gente acha extremamente, acha não, e é importante, né? Para a gente tocar essa aula de ciências aqui, a gente aprender a formular as hipóteses, criar argumentação. E aí também a gente vai ver essa coisa da formação de imagens, mais um pouquinho, interagir no chat, é claro, e resolver algumas atividades propostas aí, mediadas aqui pelo professor Edjoel, como sempre, né, professor? Professor também tem uma aula preparada bacana sobre funcionamento mais abrangente do ponto de vista biológico. A gente está numa parte mais técnica, né, professor Edjoel? Isso, o professor Magno preparou aí, né, que a gente está fazendo. Nós dois somos professores de ciências, mas com diferentes especialidades. Então, o professor Magno ele está falando mais sobre a questão da física, da ótica, por onde a luz entra, por onde a luz sai, a reflexão, a refração, né? E eu vou falar da questão mais biológica do olho. Está preparado aí, acho que segunda-feira a gente já vai ter essa conversa aí. Aula super legal, com umas coisas aí sensacionais também do olho que a gente nem imagina, né, professor? E é isso que a gente vai trazer aí como novidade para vocês. Bom, vamos começar com uma interaçãozinha pelo chat. Essa aula pretende ser uma aula bem diferente, então é preciso que você fique bem atento a algumas coisas e se você tem aquele caderninho aí de anotações que você usou na aula passada, você vai tirar isso aí de letra, olha só. A gente tem aí a figura do globo ocular. Aí você tem ali a córnea, a íris, a esclera, o coroide, o nervo óptico e o humor vítreo. Mas está faltando aí a parte 1, que é aquela parte ali do fundo de olho. Está faltando essa parte aqui, que é um buraco, né? É um furo que tem no olho. E está faltando essa parte 3 aí também, que está posterior aí à córnea e a íris e esse vão que tem aí no meio do olho. Vamos colocar no chat, então, quais são, respectivamente, as partes 1, 2 e 3 do olho. São as partes principais que a gente falou na aula passada. Eu vou te dar, acho que 2 minutos é o suficiente. Vamos lá?
Olha, professor, muitas interações aqui, viu? Primeiro, para todo mundo aí que está desejando um bom dia para a gente, um bom dia para vocês também. É muita Bom gente, dia. né? E, bom, tem um aqui, Iris Pupila, e fala meu nome. Nossa, eu não consigo entender o seu nome. Perboário alguma coisa. Não consigo. É que aparece aqui. Depois você coloca o seu nome também, que aí a gente fala, junto com a resposta. Como que é o Tá? nome? Peeble Bryson? Não, tá Perboarioade. Não sei, porque aqui aparece tudo junto pra gente. Aí coloca o seu nome depois direitinho pra Mas gente o que eu falo. importante é que está lendo a Tá bom? resposta. Valeu Ó, pela participação, mesmo assim. o Vamos lá. Rafael colocou assim, ó, íris, pupila e lente. É, olha, a Iris, a Iris respondeu, tá vendo? Pupila, lente, 2 pupila, 3 lente e 1 retina. Aí, a íris? É, Íris, você aí sim, acertou. hein? É a córnea, a íris, a pupila, o cristalino e a... O E a que que ela lente, ela escreveu? colocou lente no último, que Tá é bom. É a o retina, 3, muito que é a bem. retina. Né? Lente e cristalino tá perfeito, tá bom, gente? O Não Rafael tem colocou problema. assim, ó, 3 retina, 2 pupila e 1 não sei. Não Acho que sei? é. Ou onde forma a imagem. A gente vai falar muito especificamente dessa parte aí que você não sei. A gente vai falar, né, professor Sim, Edjoel? vai Que é falar. a retina. Legal. Beatriz Santo, bom dia para você, tá? Um abraço também. Bom, a Isabelle falou pupila, retina e lente, só que ela não numerou, né? Tá certo. Apesar que... Deixa eu ver mais alguém. Tem mais alguém que se arriscou? Atenção. Professor, desculpa, eu só lembro de 2, que é a pupila. Pupila. Mas você lembrou um dos importantes. A gente tem a pupila, tem o cristalino e tem a retina como elementos fundamentais para a gente formar a imagem, que a gente tem que sair daqui. Na verdade, era uma coisa que a gente tinha como ambição do objetivo da aula passada, e para a gente poder chegar nessa daqui já com alguns conceitos para a gente poder adiantar e ver os problemas de visão. Tá perfeito, tá de parabéns. Muito bem. Então vamos lá. Olha só. Já falei, vou repetir várias vezes aí os elementos do olho, que são fundamentais, 1, 2, 3. E vamos ver agora como que isso daí funciona. Funcionamento normal, tá bom? Pode ser a figura? Olha lá. A luz, ela entra, na verdade ela entra não, ela passa aí primeiro pela córnea, a primeira parte transparente que a gente tem no olho, e aí eu já vou te adiantar, pode ocorrer alguns problemas na córnea, tá? Algumas deformidades e tudo mais, porque ela também vai ter uma função aí de formação de imagem, de desvio da luz. O desvio é no bom sentido, ela vai ser desviada um pouquinho e jogada lá para a abertura que chama como pupila, né? A abertura por onde vai entrar a luz, está vendo aí na figura? Logo depois da pupila, o que que nós temos? Nós temos aí o cristalino, que teve um aluno, um participante aí que escreveu lente, está perfeito, é isso mesmo, a gente pode chamar de lente sim. E aí essa lente vai formar uma imagem jogada lá na retina, que vai ser captada, né, pelas células sensíveis lá da retina à luz e à cor. No caso, se a gente tiver essas células de cor, a gente já falou que tem algumas pessoas que nascem, é um problema já de visão, que não tem essas células sensíveis à cor, né? O vermelho, o verde e o azul. E aí eles não formam a imagem colorida, mas isso a gente já falou na aula passada. Volta no olho para mim, por favor. Vamos explanar mais um pouquinho aí, ó. A imagem formada ali na retina, está vendo que a luz, esse risco aí que está desviado, depois que passa ali pela pupila, ele se cruza e joga uma imagem lá no fundo do olho, tá vendo? Ó? Esse é o olho normal, tá bom, gente? E aí, essa imagem captada, colorida ou não, já falei isso, é levado pelo nervo óptico. 2 observações, pelo menos, eu acho que são cabíveis aqui, ó, ou 3, mas tem muito mais, a gente vai fazer aqui umas 3 observações. A primeira é essa. Depois que passa pela pupila, volta aqui para mim só um minutinho. Ó. Aí você tem esse desenho aqui, tá vendo? Ó, né? Lá no olho. Isso aqui que está desenhado lá no nosso olho, na verdade, a gente está olhando um perfil, tá bom? É isso aqui, ó. É esse perfil aqui, ó.
Tudo bem? Ó, esse perfilzinho aí. Esse perfil, se você olhar de frente, é assim, tá bom? É uma lente. Beleza? Agora, eu não sei se você sabe, vou falar uma coisa que algumas pessoas sabem e que sempre é uma pergunta quando a gente está dando aula. Ô, professor, é verdade que quando forma a imagem lá dentro do olho e tal, ela não é do... Vamos entrar num detalhe agora interessante, que é assim, quando a gente forma a imagem, e essa imagem é formada lá, passando pela pupila, se refratando ali pelo cristalino e jogando lá na retina, a sua imagem fica de ponta cabeça. Ela fica assim, ó, desse jeito assim, ó. Ela fica de ponta cabeça. Você saberia me responder por que a sua imagem fica de ponta cabeça? Professor, a minha imagem fica de ponta cabeça. É. E aí lembra que eu te falei? Pode voltar aqui para mim, olha só. Lembra que eu te falei que depois que a imagem é formada na retina, ela é levada pelo nervo óptico lá para o cérebro. O que o cérebro faz? Ele endireita a imagem. Mas, Magno, caramba, que coisa maluca, meu. E por que se forma essa imagem invertida? Ué, porque por conta do que eu te falei. É o cristalino. O cristalino é o responsável aí, né? É uma lente, assim que tem esse bordo aí, parecendo uma ervilha, tá vendo? Uma sementinha e tal. E quando você olha assim, olha o que acontece, ó. Olha o que acontece com essa lente quando eu coloco na frente de alguma coisa. Tá vendo que fica lá de ponta cabeça? Dá para ver? Olha lá, ó. Fica de ponta cabeça. Quer dizer, a imagem entra pela sua pupila, atravessa lá um humor aquoso e vai cair lá na retina, mas primeiro passa pelo cristalino, que é uma lente, e aí a imagem fica de ponta cabeça, além de outras coisas. Essa é uma das observações. Quando a gente observa alguma coisa perto, ou alguma coisa que a gente pode, né? Tem gente que não consegue observar muito bem as coisas pertinho. Tem gente que tem essa dificuldade. Tem gente que tem dificuldade de observar as coisas muito longe, não enxerga muito bem. Não é verdade, professor Edjoel? É São os verdade. problemas de visão mais comuns. Estou perguntando para o professor Edjoel, que assim como eu, usa óculos. Olha Verdade. só. Por que a gente usa óculos? Vou colocar no chat para ver a sua interação. Vamos lá. Vamos fazer essa interação então. Ó. Por que algumas pessoas precisam usar óculos? Pergunta parece óbvia, mas eu quero uma resposta inteligente, baseada no que a gente já falou aqui hoje. Vamos lá? Pode ser. Quanto, professor Edjoel? 2 minutos pode ser? 2 minutinhos, vai. Por que as pessoas precisam usar Você óculos? não enxerga bem. As meninas do Leblon não olham mais para mim, eu uso óculos. Vamos lá.
Muito bem, professor. São muitas participações aqui, a grande maioria está falando para enxergar melhor. Né? Aqui, ó, a Ana Carolina colocou assim: por que é necessário usar o óculos se não para de enxergar? Agora eu entendi. Pois bem. É um tipo de cegueira, talvez ela quis dizer, uma deficiência. Porque o olho da pessoa pode ter algum tipo de problema, como o meu, mas também ou ela ou ele usa óculos porque não enxerga. Essa é a professora Miriam. Deixa eu ver, o que mais? Porque eles ou elas têm problema de visão, por causa que a sua visão foi afetada por muita luz no olho. Mateus. Pode ser. Pode ser, né? Mateus escreveu que porque por causa de muita luz no olho. Muita luz no olho. Tá. Durante muito tempo, acho, né? Muita exposição Mateus. à luz vou tentar lembrar esse nome Mateus, porque eu tenho uma coisa bacana depois para falar a respeito disso. Porque ou a lente está meio ruim, né? Acho que é do próprio olho, né? Isso. Por isso a gente tem que usar óculos. Gostei dessa. Ó, a Lavínia colocou aqui. Um problema na lente do nosso olho, né, professor Edjoel? Sim. Tá. Entendi isso. Problema eu nosso entendi olho. isso também. E aí foi isso, mandou muito bem mesmo. Porque algumas pessoas não têm a capacidade de enxergar de perto ou de longe. Foi a Beatriz que falou isso. Aí já deu spoiler, hein, Beatriz? Isso. Ô, Beatriz. Aí você já deu spoiler porque a gente vai falar. Parabéns, é isso aí. Muito bem. Ó, a Luísa falou assim: eu acho que é porque a visão não é tão boa e ele precisa de uma lente mais forte. Acertou tão brilhantemente quanto a colocação anterior. Já deu spoiler também, falou de lente. Problema na lente, né? Tá certo. Gostei. Olha isso aqui, Stephanie. Não sei. Acho que é porque o cristalino dos olhos estão com problema. Que é a lente. Né? Tá certo de novo. Bom, acertou. A gente usa óculos porque a gente tem um problema para enxergar a luz. Com a luz a gente tem um problema de formação de imagem. Muita luz pode atrapalhar, aí a gente tem a pupila que faz essa regulação, mas eu posso ter um problema na pupila, que é um problema da musculatura do olho. Pode acontecer. Agora, pode acontecer também um problema na frente do olho. Mostra aqui para mim um minutinho só. Ó, pode acontecer aqui um problema na frente do olho, na própria córnea, né? Essa córnea aqui pode estar com um probleminha. Então, pode ser um problema, sim, vocês acertaram. Pode ser um problema na lente, no cristalino, mas pode ser um problema também da córnea. Tudo bem? Pode ser um problema também lá do fundo do olho, da retina. Quer dizer, o olho ele tem uma série de elementos que conjugados vão formar a imagem, e aí, se algum desses elementos não estiver funcionando muito adequadamente ou muito bem, vai dar um probleminha de visão. Então, mas quem respondeu a lente deu o spoiler para a aula de hoje, que a gente fala justamente dos problemas dessa lente que a gente tem, que é o cristalino, que é esse aqui, inclusive, né? A gente abre o olho aqui. Abre o olho, hein, gente? Ó, que é esse aqui, né? Esse aqui, né? Que está dentro do olho e tal. Muito bem. Muito bem. Agora, vamos fazer algumas considerações. Se a gente tiver um problema de formação de imagem, esse problema tem dois problemas que são muito comuns. Na verdade, tem três problemas que são muito comuns, tá? Um desses problemas, a gente vai enxergar as coisas fora de foco. Quer dizer, na verdade, esses dois problemas a gente vai enxergar fora de foco. Aí, para ajudar você, ó, quem tem um desses problemas de visão, enxerga, por exemplo, esse objeto aqui, ó, ele enxerga esse objeto desfocado. Quer ver? Mais ou menos assim, ó. Ó, tá vendo? Ó? Tá vendo? Essa formação de imagem aí, para um olho observar algum objeto e enxergar desse jeito aí, tem um probleminha de visão. Aí volta em mim aqui, ó. Tá me enxergando bem ou não? Quer dizer, a pessoa que tem problema de visão, ela pode ter a visão mais ou menos assim, ó. Ela não tem a visão nítida e a visão vai ficando meio assim, não enxerga muito bem e tal. Tem alguns casos em que a visão da pessoa apresenta um problema tão crônico que ela não consegue. Uma pessoa que está do outro lado da rua, assim, ela não consegue perceber se a pessoa
está fazendo tchau para ela, se é um amigo dela ou se é uma pessoa desconhecida, não dá para discernir. E à noite, então, praticamente não enxerga nada. São dois problemas de visão que são muito comuns, que a gente trata com o uso de lentes corretivas, que é o que a gente vai falar na aula de hoje. Mas atendendo aí a dúvida da... Ah, eu esqueci. Mas aquele aluno que falou lá da questão da luz. Tem um problema... Foi o Matheus, né? Matheus, né? Esse problema de luz que o Matheus trouxe é uma dúvida também do nosso querido Robson. Um abraço aí para o Robson, que tem esse problema de visão que chama ceratocone. Ceratocone é um problema na córnea, né? A córnea, voltando aqui, só um minutinho, ó. A córnea ela tem que estar assim lisinha. Já vou aproveitar e falar dois probleminhas, ó. A córnea tem que estar assim lisinha, tá vendo? Para a luz bater aqui, formar a imagem lá no fundo do olho. Legal, isso aqui tem que estar liso. Mas essa lente ela tem que ter uma curvatura específica. Um problema nessa curvatura aí, ou seja, se ela ficar um pouco alongada aqui em forma de cone, o que vai acontecer? A pessoa vai ter uma visão turva. Geralmente quando ela olha em alguma lâmpada, assim, sobretudo à noite, ela vê um halo também. Quando tem muita luz, como falou, né, o participante, a pessoa fica momentaneamente cega, porque essa luz ela entra ali pelo cone, perdão, por esse cone formado, sim, ali na córnea, e aí ganha um efeito de lente que não é o funcionamento normal, e infelizmente a pessoa não consegue enxergar bem as coisas. Dá muita dor de cabeça também. Problema de visão dá muita dor de cabeça, né? Outro problema comum, principalmente em vocês aí, até uma idade de 18, 20 anos, é possível que a formação da córnea fique um pouco irregular, fique meio ondulada e tal, e a luz entra ali, e como não está bem lisinho, tem uma porção de ondulações, você também não consegue enxergar muito bem as coisas, também tem um problema de fotofobia, quer dizer, com muita iluminação também te irrita um pouco para enxergar as coisas, chama-se astigmatismo, tá? Agora, os problemas principais que a gente vai tratar, a gente já falou de 3 problemas, né, professor Joel? Sim. Nós falamos de daltonismo, já na aula passada, acessa aí para você ver. Nós já falamos de ceratocone, que é um problema raro, mas que existe, né? E tem o astigmatismo, que é muito comum. E agora nós vamos falar dos que a gente trouxe aqui hoje para você. Olha só. Vamos para a interação do chat, ó. Esse olho é mais alongado que o normal, tá vendo? Então, apesar da luz entrar ali pela pupila, passar pelo cristalino e jogar a imagem lá no fundo do olho, você está vendo que a imagem ela não se forma exatamente na retina, ela se forma um pouquinho antes. 1 minuto para você me responder que tipo de problema é esse, eu não vou falar não. Muito bem, professor. Muitas participações. A esmagadora maioria está falando miopia. Eu ia te perguntar isso, se alguém falou miopia aí. Miopia, lógico. A galera acertou então? Ué. Parabéns. O olho mais alongado que o normal, a imagem se forma antes da retina, chama-se miopia. A pessoa que tem miopia tem problema para enxergar as coisas de longe. Tudo bem? Fica com aquela visão embaçada que eu falei para vocês. Já falo da lente corretiva?
Não sei se eu dou esse spoiler aí. Bom, tem que usar uma lente corretiva, né? O que essa lente corretiva tem que fazer? Vou falar dela assim. Essa imagem tem que se formar lá na retina. Então, tem que ter uma lente que vai jogar a imagem lá para a retina, né? Eu estou formando a imagem antes, o globo é alongado. Pode voltar na pergunta do chat, não tem problema não. Só para eles observarem, tá vendo? Ó, a imagem está antes da retina. Então, eu tenho que jogar lá na retina, tem que usar uma lente corretiva que vai afastar os raios, né? E jogar a imagem lá na retina. Pode voltar aqui para mim. Então, eu falei de 4 problemas de visão agora, vou falar do 5º problema de visão para você no chat de novo. Você prestou atenção no que eu falei, né? A miopia, o globo é alongado, a imagem se forma antes da retina. Eu tenho que usar uma lente para fazer o quê? Jogar a imagem lá na retina, lente corretiva. Por um acaso, essa lente é a lente divergente. Tudo bem? Ah, professor, mas eu não sei o que é lente divergente. Calma que nós vamos mostrar para você a lente divergente. Vamos para o segundo chat, ó. Não esse, o outro. Próximo slide, por favor. Espera aí. Tem esse. Esse está antes da retina. Não tem um outro slide? Não tem problema. Volta aqui para mim então, não tem problema. Olha só. A gente tem o globo muito alongado, nós temos o problema da miopia, que a imagem se forma antes da retina. E se o olho for mais curto do que o normal? Tudo bem? Se o olho for mais curto que o normal, o que vai acontecer? A imagem pode acontecer, esse problema de visão também, e a imagem pode não ocorrer na retina também. Só que a imagem vai se formar depois da retina. E aí o que eu vou precisar para corrigir esse problema da visão? Parece que é o contrário, né, que a gente tem. A gente tem o problema da miopia, a imagem se forma antes. E esse outro problema, que é a hipermetropia, a imagem se forma depois do globo ocular. Então são os 2 problemas associados que a gente tem aí, que a gente queria te apresentar hoje. Pode voltar o slide do olho normal, que dá para a gente mostrar belezinha para o aluno como é que a gente faz. Ó. Tá vendo? A imagem ela tem que cair ali na retina. Se ela se forma antes, é miopia. Uso lente divergente. Se a imagem se forma depois, é porque o olho ficou um pouco mais curto. Aí a gente vai ter que... Aí é um problema de hipermetropia. Vou ter que usar uma lente convergente. Agora vamos conversar sobre lentes. Pode voltar aqui para mim e, por favor, lá no slide 10. Isso, ó, no slide 10. Ó, esses são os tipos de lente convergente. Adivinha onde eu tenho uma lente convergente? Volta aqui para mim um minutinho. Ó. Olha onde eu tenho a lente convergente. Aqui dentro do olho. É essa lente aqui, ó, que tem esse perfil. Né? Ó, é a lente que tem esse perfil. Lembra? A lente que tem esse perfil aqui. Ó. Né? Então, essa lente aqui é convergente. Aí eu estou te mostrando uma série de lentes convergentes aí na tela. Ó. O que elas têm em comum? Ó, nós temos ali a plano-convexa, a biconvexa e a côncavo-convexa. Tá. O que essas lentes têm em comum? A gente diz que as lentes convergentes, elas têm a ponta, a borda, é fina, é mais afunilada. Então, volta de novo para a lente convergente, por favor. Olha lá. Ó. As lentes convergentes corrigem o problema de hipermetropia, porque tem as bordas finas. Aí aquele velho caderno de anotações que você tem aí, né, professor Joel? A gente sempre fala, né? Anota aí as coisinhas e tal para você ter. Lente convergente corrige o problema da hipermetropia, são as lentes que têm a borda fina. Mas tem outro tipo de lente, Magno? Tem. Inclusive, aquelas lentes que eu mostrei lá para você, as lentes convergentes, são lentes de aumento. E essas lentes que eu estou te mostrando aí, que são as lentes divergentes, corrigem o problema da miopia, são as lentes de borda grossa, como essa aqui, ó, né? Esse perfil aqui. Olha aqui, ó. Olha a diferença, tá vendo?
Dá para ver a diferença, né? Olha só. Borda fina, borda grossa. Tudo bem, ó? Convergente, divergente. Lente convergente corrige o problema da hipermetropia. Lente divergente corrige o problema da miopia. Quais são os tipos de lente? Você quer ver uma lente divergente, como é o efeito? Vou te mostrar também. Olha aqui. Ó. Isso daqui é uma lente divergente, corrige o problema de visão. Antigamente, quando o pessoal gostava de fazer essas brincadeiras maldosas, falava que algumas pessoas usavam óculos de fundo de garrafa. Verdade. Essa aqui. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui para você. Ó. Vendo o que acontece? Não fica invertida, tá vendo? Ó? Não fica invertida, mas a imagem fica menor. É uma lente de diminuição. Ah, professor, mas uma lente de diminuição vai servir com que propósito? Esse propósito mesmo aqui que eu estou te mostrando. Ó. Pega a lente aqui para mim, por favor. Ó. Minha mão ficou na frente, né? Agora sim, ó, tá vendo? Nessa lente pequenininha na minha mão, dá para você ver tudo que está escrito lá atrás. Ela amplia o campo visual. A gente usa essa lente aqui, aquele olho mágico que a gente usa na porta para ver se a gente mora em apartamento e tal. Coloca uma lentezinha dessa, aí olha lá, aí consegue o campo visual ampliado. E ela corrige o problema da miopia. Tem uma piadinha sem graça? Não vou contar não, ou eu conto? Você que sabe. O míope não pode ir ao zoológico porque ele usa uma lente divergente. Essa piadinha você não precisa nem colocar no chat nada, tá bom? Desculpa. Volta na lente divergente. O pessoal aqui do estúdio não gostou, não. Ó, lentes divergentes têm a borda grossa, corrigem o problema da miopia, tá bom? Joga a imagem para a retina, tá certo? Faz a correção da visão. Aí a gente já falou das lentes corretivas, falou dos problemas de visão que a gente tinha para falar, né, professor? Tem mais alguma novidade hoje? Tem mais algumas coisinhas, né? Ó, vamos voltar aí, outros problemas de visão e fazer uma geral. Vamos lá. Problemas de visão. Se você tem um problema da formação do globo ocular, ele pode ser mais alongado ou pode ser mais curto. Se ele for mais alongado, o problema é que a imagem vai se formar antes da retina, chama hipermetropia. Se o seu globo é mais curto, vai dar problema também da formação de imagem, ela vai se formar atrás da retina. E aí eu tenho o problema da miopia, tudo bem? Posso ter um problema na córnea. Posso, na verdade, ter dois problemas na córnea, que eu falei hoje. O ceratocone e o astigmatismo, tudo bem? Posso ter outros problemas associados? Posso ter catarata, posso ter outros problemas vários na formação da córnea. Às vezes tem um problema tão grave na córnea que precisa fazer cirurgia. Mas o que a gente apontou aqui hoje são alguns problemas fáceis, todos esses que eu falei para você, astigmatismo, ceratocone, miopia, hipermetropia, dá para resolver com lentes corretivas. Volta para mim, por favor, outros defeitos de visão. Agora, no meu caso, infelizmente, que já passei dos 20 anos, há algum tempo, na verdade, passei até do dobro de 20 anos, eu tenho um problema de visão associado ao globo ocular, porque a lente que a gente tem no olho, ó, tanto a córnea, dá uma olhadinha aqui, ó, que você vai entender direitinho. Ó. Tanto a córnea quanto lá dentro o cristalino tem esses músculos que eles ajudam a ajustar o foco do que você está observando, longe ou perto. Com o tempo, você já adivinha o que acontece, né? Essa musculatura aqui, ela vai perdendo a elasticidade. Assim como a gente, com o tempo também, vai perdendo a elasticidade dos ossos, vai perdendo a elasticidade das fibras, né? Isso vai envelhecendo, enfim, e essa musculatura ela vai ficando com uma certa flacidez. Então eu já não consigo regular a minha visão para longe e perto, então eu não enxergo bem nem de longe nem de perto. Eu já tenho um probleminha de enxergar longe e perto. E aí eu tenho que usar um óculos, assim, ó, em que
eu tenho os dois problemas associados. Então eu tenho o problema de enxergar longe e perto, mas não é nem miopia, nem hipermetropia. Chama-se presbiopia, ou vista cansada. Então é assim, ó. Aqui, nessa parte de baixo, eu tenho um tipo de lente. E aqui em cima, nessa parte, eu tenho outro tipo de lente. Adivinha? Nessa parte aqui de baixo, eu tenho uma lente convergente, que é para eu conseguir enxergar de perto. E aqui em cima, eu tenho uma lente divergente, que é para eu poder enxergar as coisas de longe. Essa lente aqui chama bifocal, porque ela tem dois tipos de lente associado. Além disso, se a pessoa tiver ainda astigmatismo, a lente tem que ter um formato cilíndrico. Quem corrige astigmatismo são lentes cilíndricas, né, em forma de um cilindro, de uma garrafa, de um copo e tal. Os problemas associados à visão. Espero que você tenha gostado aí dessa explanação. A gente tem mais uma questão, mas eu acho que a gente está com o tempo esgotado. Você já foi a um cinema 3D? Um cinema 3D ele funciona com um óculos também específico. Aquele óculos não corrige a visão. Então, rapidinho, pode deixar o chat aberto. Eu tinha essa pergunta aí, ó. Como será que funcionam os óculos para cinema 3D? Ele funciona com uma lente que corrige diversas imagens que estão chegando lá para mim, né? Eu tenho um filme que está passando com várias cenas, todas elas conjugadas. Esse óculos ele consegue captar essas várias imagens e passar para o meu cérebro, dando a impressão de que eu tenho uma profundidade. Sabia dessa? Infelizmente, a gente tinha muita coisa para falar. Esperamos que tenhamos falado tudo, mas uma coisa que a gente não pode esquecer é a FECESP. Olha só, é uma ação pedagógica desenvolvida pela Secretaria da Educação de São Paulo com os objetivos de estimular e promover a formação de estudantes da rede de ensino no âmbito de ciências da natureza, humanas e matemática. É um contexto de pré-iniciação científica, dá para você participar aí, ó, da 7ª FECESP, tá bom? É a Feira de Ciências. E não esquece, a gente também você pode avaliar agora a aula que você acabou de assistir, só acessando aí pelo link ou no QR Code. A gente vai ficando por aqui. Obrigado, galera. Tchau, gente.